Zero Trust Network Access e a proteção do usuário remoto. Quem apresentará este tema de forma virtual é Denis Guimarães, Distributor and Channel Manager. Seja bem-vindo, Denis. E Renato Mataitis, Sales Engineer, ambos da SonicWall. Por favor, Denis e Renato, para esta apresentação. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos me ouvindo bem. Eu assisti um pouquinho da apresentação do colega agora e esse tema é um pouco semelhante, mas uma abordagem um pouco mais mercadológica sobre o Zero Trust Network Access, tá? E a gente vai agregar um pouco com relação à proteção do usuário. Então, muito boa tarde a todos, é um prazer novamente fazer parte do Security Leaders, mas esse ano é um evento aí de grande relevância para o mercado de segurança brasileiro, tá? Infelizmente a gente não pôde estar presente, mas mesmo assim a gente preparou esse material aí muito bacana para vocês e a gente espera que ele seja bastante útil também, tá? Meu nome é Denis Guimarães, eu sou responsável por distribuição e canais na SonicWall do Brasil, tá? E hoje eu vou dividir esse bate-papo com o meu colega Renato Mataitis, que é Sales Engineer. Ok? Dando sequência, então, esse material, tá, que a gente vai apresentar hoje de forma mais mercadológica, ele foi desenvolvido pela Osterman Research por uma encomenda da própria SonicWall, que foi desenvolvida agora em novembro de 2021, e onde eles compilaram uma série de informações, que eu vou apresentar um pedacinho aqui só para vocês, devido ao tempo ser bastante curto, nesse white paper. E vocês podem fazer o download desse material de forma gratuita através deste QR Code ou acessando o portal da própria SonicWall, tá? Essa pesquisa, ela foi realizada, tá? A base dela, né, ela foi realizada aí com 125 tomadores de decisão em TI e segurança da informação. Todos esses tomadores de decisão, eles tinham conhecimento do tema de confiança zero, né, de Zero Trust, nas suas organizações. Foram empresas aí com no mínimo 100 colaboradores, e então, assim, se foram empresas de médio para grande porte, e a gente não solicitou nenhum tipo de exigência quanto ao setor dessas empresas, tá? Bom, o que é o Zero Trust, né? O que é a confiança zero? O Zero Trust, para um tema que está bastante latente aí no mercado no momento, ele é um modelo de segurança onde se assume que nenhuma entidade é confiável dentro de uma rede, ou seja, ele vem para abordar uma falha fundamental nos modelos de segurança tradicionais, que é considerar confiável qualquer pessoa ou dispositivo que já esteja dentro da rede, tá? O que a gente vê assim de tendência que motiva para o Zero Trust, né? Direciona para o Zero Trust hoje as empresas a implementar essa solução? Bom, os principais motivos aqui são incidentes em grandes níveis com ransomware, né? A gente vê aí, teve casos da SolarWinds, da Colonial Pipelines, a própria JBS, que é uma empresa brasileira, tá? A adoção do home office, do teletrabalho, que se consolidou aí depois desse período que nós estamos tentando sair dele, né? Todo mundo sabe muito bem. Os ataques de ransomware em geral, tá? O roubo de credenciais, que é extremamente importante, por isso nós linkamos esse material aqui hoje com a proteção do usuário, né? Que proteção de usuário, ela envolve credencial, envolve dispositivo, envolve uma série de verificações, tá? A força de trabalho híbrida, que hora a gente está dentro do escritório, hora a gente está na rua, acessando de qualquer tipo de dispositivo ou conexão. A própria transformação digital, que foi acelerada agora no período de pandemia, e as brechas de segurança aí que a gente encontra na cadeia de suprimentos, tá? Bom, onde a gente começa? Por onde que a gente deve focar numa implementação de um projeto de Zero Trust? O primeiro ponto, vejam que sempre está em pauta, né? É a verificação do usuário e desse dispositivo. Não apenas verificar se o dispositivo é corporativo ou não, mas fazer uma série de outras verificações, tá? Garantir para ele um mínimo de privilégio de acesso, tá? A microsegmentação dessas configurações de acesso precisam garantir que somente o que for pertinente ao desenvolvimento do trabalho dele é o que ele deva ter acesso, tá? De novo, a credencial hoje em dia a gente fala que é o novo firewall ali, então a gente precisa proteger muito essa credencial, porque uma vez que ele tem acesso à credencial, e essa credencial tem uma série de acessos liberados,
a gente tem aí uma facilidade muito grande para o cybercriminoso ganhar acesso à rede. Tá? Obviamente, todos esses dados precisam estar criptografados e a gente tem, fechando o ciclo, que monitorar, ter capacidade de monitoração disso, de monitoramento, para que a gente possa fazer ajustes rápidos das políticas de segurança e garantir o correto funcionamento do ciclo. Tá? Ainda falando um pouco sobre por onde começar a focar, né, aí aqui a gente começa a trazer um pouco das respostas desses executivos dessa área, né, que o mercado tem dito, do maior aqui para o menor, quais são aí os principais pontos de impacto? O primeiro deles é gerenciar identidade e acesso. Então, isso é muito importante, realmente, a qualidade dessa gestão dessas identidades. Em segundo, é gerenciar o controle de acesso às aplicações, né? O que esse usuário, o que essa credencial está acessando em termos de aplicação, tá? Ter total controle, identidade e acessos a aplicações, tanto para os clientes quanto para parceiros de negócios. Tá, que a gente vê aqui, tá, tanto para a identidade e aplicação, e ter a classificação de dados, né, obviamente, e o gerenciamento de tráfego num âmbito assim mais em tempo real, tá, desse tráfego todo que está passando na rede, ok? Onde que a arquitetura de Zero Trust deve ser aplicada? Bom, a maioria aqui esmagadora mostrou que toda empresa deve passar por essa adaptação. E essa adaptação ela vai envolver tecnologia, ela vai envolver processos, cultura, pessoas, né, os usuários da rede. Então, não é um processo realmente assim simples de ser implementado, mas boa parte dos executivos focaram que tem que ser na empresa como um todo. 15% tem a visão de que apenas algumas unidades de negócio podem ter o Zero Trust aplicado, né? O que pode ser um risco para a companhia se você cobre uma parte, mas descobre outra. E os demais aqui informaram que apenas alguns departamentos, grupos de usuários, regiões devem ter o Zero Trust aplicado e 8% que não estão planejando fazer a aplicação dessa metodologia, né, desse conceito. Quanto tempo, em média, leva para fazer a aplicação de Zero Trust numa companhia? Segundo essa pesquisa, é estimado entre 6 a 24 meses que a gente tem isso funcionando numa empresa. Tá? Vale ressaltar, né, que tem vários componentes que precisam ser abordados no cálculo desse tempo. Como, por exemplo, algumas aplicações que são legadas, aplicações que não permitem um controle muito granular dessas configurações, daquela microsegmentação que nós falamos, a própria cultura organizacional, né? E a gente sabe que os recursos são finitos, né? Então isso precisa ser muito bem balanceado pelas companhias. Tá? Quem são os principais interessados dentro de uma empresa para que esse projeto seja elaborado? Tá? Primeiro lugar aqui, o time de TI, né, tanto TI quanto cibersegurança aparece aqui em primeiro lugar, os principais executivos da empresa, por saberem o quanto isso é impactante para o negócio, os profissionais que têm as suas funções diretamente impactadas por riscos de segurança, e aqui a gente vê o pessoal de compliance, de legal, gerentes aí de nível médio, pessoal de RH, e por último aqui, nada menos importante, os usuários, que se a gente não tiver uma conscientização pelos executivos, pelo time de TI, para esses usuários lá da ponta, a gente corre um risco de ter esse projeto boicotado. Então, é muito importante que essa informação seja de âmbito total da empresa, tá? Para que tenha sucesso. E aí, partindo aqui para o final do meu tema, quais são as soluções envolvidas no processo de Zero Trust, né? Então, eu separei aqui 3 deles, né, segundo a pesquisa. O primeiro deles é o Device Posture Check, que ele vai conceder acesso à rede apenas a dispositivos compatíveis e autorizados, tá? Fazendo com que eles passem por verificações de integridade dentro dessa companhia. O segundo deles é o Network Traffic Control, que vai segmentar com precisão todo o tráfego de entrada para evitar que usuários não autorizados ou até mesmo malwares, né, ameaças, comprometam recursos da rede e dados confidenciais dessa empresa, dessa rede. E por último,
a verificação da identidade das pessoas através de single sign-on, né, ou seja, de um logon único, que aí você tem diversos fornecedores, como Okta, G Suite, AD, Active LDAP, todos esses aí de mercado bastante conhecidos, e claro, um duplo fator de autenticação, né, o Multi-Factor Authentication aqui, que pode ser utilizado através de SMS, do Google Authenticator, diversas ferramentas que a gente tem no mercado. Bom, como eu falei para vocês, o tempo era curto, eu tentei enxugar o máximo possível que a gente tem para falar, mas eu realmente convido vocês a fazer o download do material diretamente no nosso portal ou através daquele QR Code. E agora eu queria chamar aqui o Renato Matites, meu colega que é Sales Engineer da SonicWall, onde ele vai dar sequência no segundo tema da nossa apresentação, falando mais focado em segurança do usuário, com informações do Mitre, né, as avaliações do Mitre. Renato, contigo, amigo. Ok, obrigado, Denis, obrigado a todos aí pela oportunidade de participar aqui com vocês. E só falando na sequência, né, como o Denis mencionou, uma das barreiras que a gente tem para a implementação do Zero Trust é justamente a cultura do usuário, né, e esse usuário precisa ter essa consciência, essa cultura precisa ser trazida para dentro dos conceitos das empresas. E nós falamos de Mitre aqui porque a tecnologia pode nos ajudar a vencer essas barreiras, tá ok? Então, ao longo da história, eu trago aqui por que usar o Mitre, né? Por causa da sequência de operações e ataques que nós vemos sofrendo ao longo de anos, há quase 50 anos de história, onde desde 74, ataques de floods, nós tivemos o primeiro ataque russo a um oleoduto canadense, a lenda diz que os americanos jogaram um cavalo de Troia que explodiu suprimentos de gás soviéticos. Em 1988, um jovem aí lançou o primeiro worm, que todos aqui talvez vivenciaram alguns, né, em que as redes começaram a ser impactadas, né, e arquivos weaponizados foram lançados na rede. A partir disso, houve a necessidade de UTMs serem lançados, os ransomwares se tornaram cada vez mais uma ferramenta de ataque, que nós vivemos isso dia após dia, né? E nada mais a gente olhar para as defesas que foram levantadas. Então, você vai observar os firewalls, os IPS e IDS crescendo, as vacinas de antivírus, a inteligência artificial que foi levantada, e por agora que vivemos, nós percebemos que existe um novo tipo de ataque surgindo, que é o ataque direcionado e persistente, que fica por meses, e campanhas de ataque são feitas, porque é justamente o lado mais lucrativo do ataque cibernético. E uma nova figura aparece, que é o Threat Hunter. Eu diria que até uma nova profissão, um novo segmento de mercado. Ok? Dentro disso, nós podemos perceber o quê? Que as proteções de assinaturas, elas são ineficientes na proteção dos endpoints, aquilo que criamos para ZTNA, para Zero Trust Network Access. Os algoritmos de machine learning, inteligência artificial, eles estão cada vez mais desenvolvidos e praticamente muito similares entre os vários fabricantes. Mas o ataque persistente de campanhas, de gangues, de empresas que têm esse objetivo, é aí que surge o Mitre. O Mitre é uma organização independente, eu queria deixar esclarecer isso, que surge do conceito do Purple Team. O que é o Purple Team? O Red Team é bem conhecido, que são as estratégias de ataque que uma empresa tem, muitas pessoas contratam esse tipo de serviço ou têm nas suas equipes. O Blue Team é o nosso time de defesa, onde nós fornecemos ferramentas de defesa, e o Purple Team, ele entra para juntar esses dois times e construir uma forma organizada de ataque e defesa, e provar nas empresas se elas estão compliance com a necessidade de defesa. O Mitre, através sendo uma organização independente, ele criou o ataque, que o ataque significa Adversarial Tactics, Techniques e Common Knowledge. Ou seja, basicamente é ele definir quais são as táticas e técnicas mais usadas pelos atacantes e transformar isso de uma forma de um conhecimento comum, em que as soluções de endpoint detection e response, que vão proteger o seu endpoint, os seus servers, aqueles que você está definindo o software por perímetro, aqueles que você está definindo a área de atuação com o ZTNA, possam também, depois de autenticados, terem resultados de operação de forma segura.
Tá? E esses resultados, ele não visa comparar essas soluções, mas eles são avaliados por outros vendors e usuários, e de forma que você possa perceber aquilo como foi o resultado desses ataques. Tá? Então, olhando aqui, o Mitre ele vai cobrir essas áreas de táticas e técnicas, e o mais recente, em 2022, foi a campanha Spider, que foi uma sequência de testes voltados para ataques financeiros com fins destrutivos, que é justamente o que o ransomware tenta fazer. E dentro dessa campanha, muitos fabricantes se envolveram, né, e foram testados nesse ambiente. É por isso que eu queria trazer aqui para vocês como você e eu, como leigo, podemos avaliar se esses resultados foram positivos. Olhando para o Mitre dentro do site, depois a gente vai passar o QR Code para isso também, a gente vai ter algumas campanhas que o Denis pode ir seguindo aqui, onde basicamente nesses 4 últimos anos, cerca de 4 campanhas foram lançadas. Né? Uma foi para trabalhar os ataques weaponizados com ferramentas, que foi o APT-29, o Carbanac foi mais voltado a serviços de espionagens, em que muitos governos sofreram, né? O Triton foi mais para a parte operacional de dispositivos IoT, e agora em 2022 a gente tem o Spider e o Sandworm, que foram campanhas reais de ataques que aconteceram em muitas instituições financeiras, tá, ok? Então, olhando para isso, como eu posso avaliar os resultados? Eu vou olhar os testes que cada solução passou, se passou pelos 4 ou não, quais foram as taxas de detecção e prevenção, e que tipo de avaliação ele teve, se foi um resultado de técnica, se for telemetry, que foi simplesmente visualização, ou se precisou fazer configurações adicionais. Tá? Outra coisa importante é observar a cobertura do teste, porque algumas estatísticas vão te dar apenas Windows e não vão cobrir Linux, e é onde grandes servidores estão envolvidos. Pode ir para frente, Denis. Então, olhando aqui, a gente tem aqui a cobertura de testes, né? E nessas coberturas, você olhando o teste, você vai perceber que tem 4 testes básicos, que é o Carbanac, o Wizard Spider, né? E o APT. E indo para frente, se você perceber aqui, você vai conseguir avaliar essa solução em quantos testes ela passou. E a outra observação é a cobertura, por que de 68 para 162? Isso indica possivelmente que ele tem suporte ao Windows, mas não a Linux. Então você vai ter como avaliar isso através dessa sua avaliação pessoal, tá, ok? Outro ponto de avaliação é justamente o resultado de cada técnica que foi utilizada. Então, ali você vai ter atacantes que vão fazer isso, simulando técnicas e subtécnicas, em que o seu mecanismo de defesa vai ser marcado como técnica ou não coberto, ou como técnica que teve que ser configurada. Então, a partir daqui, você consegue verificar o resultado dela, ok? Não, de uma forma geral, eu apresento aqui para você uma compilação. Outros fabricantes talvez vão te dar alguma compilação geral, mas aqui você tem uma compilação de proteção com detecção. E na medida que você tiver as taxas de proteção e detecção, você vai poder avaliar a melhor solução para você. No nosso caso, a SonicWall utiliza o engine da Sentinel-1, e todos os testes que você entrar no Mitre referente ao Sentinel-1 se refere à solução da SonicWall, e você vai poder avaliar nossa veracidade nesse ponto. Aqui eu deixo para vocês os resultados, e você pode pegar com o QR Code aquilo e verificar através desse QR Code o site do Mitre. Esse site é um site aberto, é bastante interessante isso, porque eu sei o Gartner é um excelente plataforma de referência, mas é muito difícil o acesso se você precisa de algo imediato e você não tem o custo pago para que você tenha aquilo de forma imediata. O Mitre é uma organização que você pode entrar lá agora no momento, pegar esse QR Code e avaliar cada solução que você pretende implantar na sua empresa, naquilo que você tiver como solução para a plataforma de EDR, juntando aquilo que nós temos falado, o ZTNA e a proteção de endpoints de uma forma bastante efetiva, tá ok? Isso que eu gostaria de trazer para vocês, eu creio que vale muito esse encontro. Denis? Não, perfeito, é isso aí, acho que a gente se virou nos 20 aqui, 10 minutos para cada um, então só agradecer mesmo a presença de todos e mais uma vez a oportunidade de poder participar do Security Leaders.